Olá, pessoal, começando aqui de novo, mais um CV Connect Esportes, programa 54. Dessa vez eu não errei, não errei. 54, primeira parte agora. Estamos aqui com o Thiago Saraiva, como sempre. Thiago Saraiva com esta barba reluzente, né? E Vinícius Terrorista. Alvarenga, que é o nosso grande jurista aqui da nossa do nosso podcast e vai nos ajudar aqui a comentar este caso que nós vamos iniciar com ele hoje. Mais um caso polêmico, mas que a gente precisa falar. É o seguinte: um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Nelson Piquet, foi condenado a pagar 5 milhões de reais para instituições de caridades negras, eu acho que mais ou menos isso, né? Por conta de uma fala preconceituosa contra Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, para quem não sabe, é um único piloto negro da história da Fórmula 1, né? Que foi, se eu não me engano, 7 vezes campeão do mundo pela Fórmula 1. Enfim, uma fala lamentável do nosso grande Nelson Piquet, de tantas e tantas falas lamentáveis que não vamos aqui ficar citando. Mas, enfim, vamos colocar na tela já? Colocar na tela já. Notícia aqui do nosso Poder 360. Nelson Piquet condenado a pagar 5 milhões de reais por fala sobre Lewis Hamilton. A fala ocorreu em 2021, final de 2021, na época do Grande Prêmio do Brasil, né? Mais ou menos isso. E o Hamilton, naquela época, ganhou um título de cidadão brasileiro. E aí o nosso Nelson Piquet foi fazer uma entrevista no YouTube e chamou o Hamilton de neguinho, que é um termo considerado racista, né? Essa fala, na época, não repercutiu tanto, mas foi repercutir no meio do ano passado, ou seja, mais ou menos ali 7 meses depois da, da entrevista. E aí, o Tribunal de Justiça de Brasília resolveu julgar o caso e resolveu condenar em 5 milhões de reais nosso grande Nelson Piquet aí. Cabe recurso à decisão, cabe recurso. Enfim, Vinição, acho que você é o mais apropriado aqui nesse momento para falar sobre isso, né? O que que você pode falar sobre esse caso? E, enfim, Nelson Piquet, depois que dirigiu o Rolls Royce do Bolsonaro, melhor o Vinição falar. Bom, boa noite a todos. Então, é uma situação muito complicada, principalmente porque o termo utilizado pode ser considerado pejorativo e racista. Segundo o que ele diz, ele foi mal interpretado, que o palavras dele, que o termo utilizado neguinho é algo, é um termo utilizado culturalmente, utilizado pela, digamos assim, pela língua brasileira. Não é algo que ele usou com a intenção de menosprezar ou ser racista com as pessoas negras, segundo o que ele disse. Mas tentar provar isso que é complicado, principalmente porque atualmente, na verdade, viemos, digamos assim, décadas tentando tirar esses termos que são considerados naturais na cultura brasileira de uso. Porque Sim, normalmente você não vê a utilização
de certos termos assim para pessoas que são brancas. E racismo é algo totalmente deplorável. Não Sim, estou dizendo que o Nelson Piquet foi racista, nem nada disso. Estou dizendo que certos termos que são utilizados na nossa cultura, infelizmente, várias ações, vários até processos, várias sentenças demonstram que são termos que não devem ser mais utilizados, termos que não devem ser mais aceitados no cotidiano. É algo que cultural do Brasil, mas que deve ser mudado, infelizmente. Muitos defendem que não existe racismo. Racismo existe. Só que a maioria das vezes ele não é é, tão, como é que eu posso dizer, tão exposto quanto numa situação dessa. aqui, Como o Giovanni falou bem aí, essa questão ocorreu, né? O fato ocorreu lá em 2021, no final do ano, mas que assim, se tornou uma coisa mais pública, parece, só a partir de junho do ano passado. Desde então, o juiz lá de Brasília adentrou com essa sentença, com esse julgamento, né? E acabou agora saindo a sentença, que, como já colocado aí pelo Giovanni, né, Vinícius? Cabe recurso, então ainda não tem nada acertado. O Giovanni disse a questão seguinte: não estamos aqui para falar se houve, não houve racismo, mas se Não, de houve, maneira é nenhuma. uma situação completamente deplorável. Mas a gente não está aqui para julgar essa situação. A questão é o seguinte: também temos os aspectos relacionados a questões até políticas também nessa situação aí, porque nós temos a questão que a própria sentença se baseou no valor doado pelo Nelson Piquet também, olha a mais sim, polêmica, se baseou no verdade. valor doado para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o valor da sentença a ser Pô, aplicada, Nelson ela, Piquet, doar ela, 5 milhões para o Bolsonaro é brincadeira. ele doou, ô Giovanni, ele doou R$ 500 mil para a campanha do É, Jair 500 mil, tá Bolsonaro. certo. E aí, em cima desse cálculo da doação da campanha para Jair Bolsonaro, acabou se calculando o valor sentenciado, que, se convertido realmente em pecúnia, será transmitido a instituições antirracismo e defesa de Isso, LGBT+. era isso que eu queria lembrar. Porque em outras Né? situações que você também ainda não tinha mencionado, fora o racismo, ele faz, nesse mesmo depoimento, o que foi considerado pela justiça, vamos dizer que não é a gente que está falando, foi considerado pela justiça como declarações também homofóbicas, principalmente que ele se refere a Keck e Nico Rosberg, Isso. Jack também Rosberg da época dele, pilotos inclusive. de Fórmula 1, né? O Keck na época dele e o Nico Rosberg agora já na fase de Lewis Hamilton. É, exatamente. O Nico Rosberg ganhou um campeonato e no outro dia falou assim: "Eu não quero mais, estou aposentado, pronto, tchau." Só que, cara, nada justifica ele falar isso aí. Ele poderia ter falado de uma maneira mais, Mais branda, né? mais Ele poderia branda, ter falado o que ele falou de uma maneira melhor colocada, né? O Lewis, É a por exemplo. questão que o juiz mesmo se baseou na Aqui, decisão, ó, é essa questão, né? Ele é a uma gente, pessoa que tem seguidores, né? Inúmeros seguidores na rede social, pelo esportista que foi, apaixonado de automobilismo, e a opinião dele influencia e atinge um público elevado, né? exatamente. Vamos trazer só aqui a fala dele, essa fala aqui. Eu vou ler aqui, mas assim, não expressa a posição do nosso podcast, certo? Vou ler aqui só para ilustrar. O neguinho, entre aspas, o neguinho Lewis Hamilton meteu o carro e não deixou desviar. Ele está falando aqui de um acidente entre o Hamilton e o Verstappen no GP de Londres. É o Silverstone, né? Verstappen, que É, dele, né? é genro Genro dele. do Nelson, né? É genro dele, exatamente. E naquela ocasião eles brigaram ponta a ponta até a última curva do último GP, né? Que deu lá um problema de bandeira amarela lá, e aí depois eles mandaram liberar a pista justamente para ter o pega entre os dois.
entre o Verstappen e o Hamilton. Então o Hamilton ganharia aquela prova tranquilamente. Só que, assim, tem um negócio aí também que a gente tem que ponderar, é o seguinte. O Nelson Piquet nunca foi muito fã do Senna. Nunca foi muito fã do Senna. E o Hamilton, toda vez que ele tem a oportunidade de falar do Senna, ele fala com uma idolatria imensa. Então, assim, o Nelson Piquet também não é uma pessoa assim é, muito, como se diz, é uma pessoa muito fácil de lidar. Tem isso. Então, assim, eu acho que ele poderia ter sido mais ponderado do que ele falou. Você entende claramente o que ele quis dizer. Você entende claramente. Só que poderia ser mais ponderado, usar outros termos, né? Por exemplo, o dia que a Fórmula 1 estreou na Band, ele foi convidado lá. Primeira coisa que ele falou, sabe o que que ele falou? Ainda bem que a Fórmula 1 saiu da Globo Lixo, com um monte de ex-global lá no programa. Cara, poderia ser assim, se tocar um pouco, né? Eu acho que ele poderia ter Eu falado acho de uma que maneira. todo esportista, Giovanni, todo artista, pessoas que trazem essa influência, que têm admiradores, que têm seguidores, têm que medir muito a questão de suas palavras, porque Exato. pode influenciar tanto positivamente como negativamente em alguns casos, né? Por exemplo, essa situação. É, diversos grupos, né? Ofender alguns grupos culturais, raciais. E Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque às vezes o que pode soar bem para uma pessoa pode não soar bem para outras, né? Então a gente tem que mensurar muito bem o peso e o significado das palavras que a gente usa para se expressar. exatamente. Esse é uma bom conselho, Thiago Saraiva. Finalmente, melhor do que suco de limão com jaca. Giovanni, e bombou, hein? Pessoal, continua deixando o like aí, compartilhando, nos seguindo. E o suco de Exatamente. limão com jaca tá a receita no vídeo anterior. Se não assistiu, assista. Vale a pena, É, porque bombou na internet. se brincar, vai ter a receita disso lá no receitas.com. Vai ter lá suco de limão com jaca. Mas vamos voltando aqui. Você pode ver que até no meio do comentário aqui ele fala do Senna. Olha lá, ó, Senna não fez isso. Senna saiu reto para comparar com o Hamilton. Isso aqui foi um dia que o Senna deu uma briga lá com o Alan Prost. Lembra que o Senna bateu no Alan Prost na primeira volta? Foi mais ou menos isso. Tá aqui, o Neguinho meteu o carro e não deixou o Verstappen desviar. O Neguinho deixou o carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem, disse Nelson Piquet. Depois disso, Lewis Hamilton respondeu dizendo que a gente deveria ter uma mente mais aberta. A gente, assim, a galera lá de trás, né? Deveria ter uma mente mais aberta e tal. E aí o Nelson Piquet pagou pela língua, né? Porque além de pagar esses 5 milhões aí, ele foi banido do paddock da Fórmula 1. Ou seja, não pode mais frequentar o grid da Fórmula 1 por conta disso. Então, assim, eu acho que tem formas e formas, entendeu? Em vez de falar o neguinho, podia falar a pessoa, né? Ser mais ponderado. O Vinícius Lamanes, né, Vinição? O que que você comenta mais sobre isso? Olha, na verdade, não tem muito mais a comentar, porque como é algo que ainda cabe recurso, e com certeza a defesa do Nelson Piquet fará o recurso, Certo? isso ainda tem muita coisa para acontecer. E eu vou ser sincero, eu acho que talvez esse valor seja diminuído bastante. Ele pode ser Hum. condenado, mas esse valor seja diminuído. Como o Então, Vinícius então vai citou a acabar em questão de pizza. valores, como o Vinícius citou valores, a ação inicial era proposta no valor de 10 milhões de reais. Ela já foi julgada a 5. Sim. O pedido do escritório que adentrou com a ação era em 10 milhões. O juiz já deu a sentença
que está vigorando no momento, né? Cabe recurso. Ainda não está transitado, né, Vinícius? Me corrija aí, não está transitado em julgado, a gente usa esse termo, né? Cabe Não, recurso. não está transitado em julgado porque cabe recurso. Agora eu vou E dizer aí uma coisa para Não, vocês, assim, né? não é a diminuição de sentença valor ainda. definitiva. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A família Piquet não é uma família fácil de lidar, não. Acho que o Verstappen está sendo herói nisso aí. Porque o Nelson Piquet brigou com todo mundo que ele encontrou na Fórmula 1, na época de piloto. O Nelsinho Teve também problema na Fórmula 1 tem também, né? problema. Tem problema na Fórmula 1 também. Inclusive, foi uma corrida que praticamente tirou o Felipe Massa do pódio. Do pódio, não, do título. A corrida lá na Malásia, que deu um problema lá entre ele e o dirigente da Renault. Cobriram lá um monte de coisa. Eu não vou aqui listar, porque senão Vinícius Alvarenga vai ter trabalho. É, eu já acho que você falou muita coisa, calma. Pois é. Então, eu acho que esse assunto está liquidado, né? Galera que estiver aí nos ouvindo, nos vendo, deixa sua opinião. O que você pensa? O que você acha? Deixa aí no comentário. Curte, compartilha, Comente aí. clica no sininho para seguir cada vídeo, cada novidade que a gente vier a postar. Tem muita coisa ainda por vir. Clica aí, nos acompanha, deixa seu comentário. O que você acha dessa situação? Então, tá certo. Acho que E esse negócio é o Nelson seguinte. Piquet, Nelson Piquet, não processe a gente. A gente gosta de você. Só tome cuidado com os termos que você utiliza nas entrevistas, porque ainda queremos ver você dando muitas entrevistas e até sendo o comentarista de outras corridas. Teve, assim, Nelson Piquet, repense, repense. Mas não dirija o Rolls Royce do Bolsonaro de novo, certo? É isso. Bom, Só para completar o que o Vinícius falou, é isso, né? Não, tem essa situação aí que tem que ser investigada, apurada ainda pela justiça aí, mas também não tira o que o Nelson fez pelo esporte, né? Pelo automobilismo brasileiro. De Então, maneira como alguma. você colocou, é uma pessoa importante para a história do automobilismo brasileiro e que repense as suas atitudes e que venha comentar, fazer esse papel que faz bem aí nas emissoras que participa, sempre está dando seus pitacos e comentários sobre as corridas. pois é isso. Nelson Piquet agora é um novo mundo, Xará. Não é mais aquele mundo dos anos 80, não. Eles podia falar qualquer coisa e às vezes passava batido. Não, agora tem fiscalização. Então, você que é uma figura pública, não só Nelson Piquet, mas todo mundo, nós aqui também, que agora no YouTube a gente não sabe para onde nós estamos vendo. Capaz que nós estamos sendo vistos na Coreia do Sul, com legenda, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, né? Pode postar a nossa opinião? Pode, desde que haja um embasamento, desde que haja um direcionamento. Agora, falar assim avulsamente, abertamente, de como se fosse na esquina do bar, hoje em dia não cabe mais, tá certo? Então, só reforçando aqui, nós do CV Connect somos contrários a qualquer atitude racista. Não estou falando que o Nelson Piquet teve, que a gente entende o que ele quis dizer, mas o racismo de uma maneira geral, nós somos completamente contra. É isso. Somos E pronto. contra toda forma de preconceito. Somos completamente contra. Tanto é que a gente fez aqui um vídeo lá sobre o Vinícius Júnior, né? Lá recebendo racismo de tudo que é jeito lá na Espanha, e várias outras coisas também, violência contra a mulher, caso Daniel Alves, caso Robinho, já falamos aqui. Então, assim, nós aqui somos contra e vamos ser contra sempre. É, essa é a palavra oficial do CV Connect. Tanto é que se nós fôssemos racistas, eu não estava aqui. Bom, é isso. Mas é o seguinte, galera, vamos voltar para o segundo bloco, aí para falar de bola rolando, né? Para falar de Isso, bola rolando, para falar quero do Inter. enaltecer, tá? Eu tenho que enaltecer a grande seleção do Cazaquistão.
Nossa Senhora. Eu vou ali tomar um limão com jaque e daqui a pouco volto. Tá certo? Vai que é bom. Até mais.